Eu iniciaria minha fala por aquilo que seriam as minhas conclusões. Eu diria que o crescimento econômico, ele não vem por geração espontânea. É importante que as condições para crescer sejam postas, porque do nada, nada surge, o crescimento precisa surgir a partir de condições do ambiente de negócios, especialmente. A segunda conclusão é que a inflação, ela não é uma fatalidade. A inflação tem causas concretas e existem mecanismos, ainda que dolorosos, para conter a inflação. E a terceira conclusão que eu faria é que os juros são altos, mas os juros altos são claro sinal de que nós temos uma anomalia estrutural da economia. Portanto, seriam essas as três conclusões que eu destacaria no início da minha fala. O que os países buscam? Os países buscam crescer de forma sustentável, buscam gerar emprego e renda, bem-estar, mais inclusão social, e o setor bancário se soma a esses propósitos. Nós concedemos, nos últimos 2, 3 anos, algo em torno de 14 trilhões de reais em crédito, o que mostra que o setor bancário confia nas famílias e confia nas empresas. Agora, não há política social que traga resultados efetivos se a economia não voltar a crescer. Assim também, como não haverá crescimento econômico sustentável se não vier acompanhado de melhorias na vida das pessoas. Qual seria, então, a mais efetiva política social? Eu não quero aqui apontar soluções mágicas, mas a literatura econômica nos mostra, nos ensina que a melhor política social é um crescimento sólido, de longo prazo, mas, lamentavelmente, o que nós temos visto é o Brasil patinar, derrapar décadas nesse alvo de um crescimento. O Brasil, quando nós olhamos aí para décadas passadas, em meados do século XX, apresentou crescimentos invejáveis. Na última década, nós já tivemos crescimento medíocre, sobretudo quando nós olhamos aí os últimos 10 anos. Já foi aqui mencionado algo em torno de 0,6%, 0,5%. O que a gente viu foi uma estagnação, eu diria, virtual, um declínio do PIB. Isso é insustentável para que nós possamos, portanto, suprir as necessidades das pessoas, as necessidades da sociedade. Nós deveríamos nos incomodar com isso, mas muitas vezes nós nos acomodamos com essa situação. E por que nós estamos indo tão mal nesse quesito do crescimento, já que nós temos um potencial para crescer? Basta que nós olhemos e nós nos comparemos com outras economias e verifiquemos o que dá certo e o que dá errado. E aí algumas lições são importantes para que possamos, então, melhor compreender. A primeira delas, a primeira lição importante é a estabilidade macroeconômica, ou seja, inflação previsível, inflação baixa, inflação estável. Já foi aqui falado pelo presidente Roberto Campos que a inflação é um imposto perverso, a ministra Simone Tebet também assim mencionou, que atinge exatamente as famílias, dificulta o cálculo empresarial, dificulta a previsibilidade, tira a previsibilidade do investimento de longo prazo, reduz o consumo, reduz, portanto, e penaliza as camadas mais baixas da sociedade. Qual é a notícia boa em relação à inflação? Felizmente, desde a implantação do regime de metas, aqui mencionado, inclusive, por um dos seus autores, o ex-presidente Armínio Fraga, aqui em cumprimento, já são passados mais de 20 anos. Felizmente, desde lá, o Brasil quebrou a espinha dorsal, desse mal maior, que é a inflação. Mas a inflação, eu diria, presidente Pacheco, é como um gato de 7 vidas. Vai, mas volta, se nós baixarmos a guarda. Mesmo quando deixa de ser crônica, a inflação ainda é um problema latente e nós precisamos estar muito atentos a isso. A história nos prova, quando nós olhamos para a inflação, que nos últimos 15 anos que antecederam o Plano Real, nós tínhamos inflação muito elevada, de 300 e poucos %. Quando a gente olha para os últimos 20 anos, essa inflação anual ficou orbitando em torno de 6%, que ainda é um patamar elevado numa comparação internacional. Portanto, é necessário que nós continuemos controlando e administrando a inflação todos os dias, com zelo e com os instrumentos técnicos que existem para assim nós fazermos. A segunda lição é o equilíbrio fiscal. Portanto, a primeira eu falei do ambiente macroeconômico da inflação e a segunda lição
o equilíbrio fiscal com a dívida pública sob controle e uma carga tributária moderada. E quando nós não temos equilíbrio fiscal, a sociedade acaba pagando um preço muito alto. E nós, então, temos elevação de impostos, mais endividamento e mais emissão de moeda. Isso tudo retroalimenta a inflação e inibe o crescimento. Quando nós temos uma carga excessiva de impostos, e o Brasil tem, nós temos uma asfixia do setor privado, para as empresas, para as famílias, isso tem impacto sobre os preços e também acaba gerando mais inflação. Quando nós temos um alto endividamento, faz com que também a economia se torne frágil. Portanto, é importante nós focarmos no equilíbrio fiscal. Mas aqui também temos uma boa notícia, olhando o lado cheio do copo, por assim dizer. O nosso quadro fiscal estruturalmente ainda é débil, mas o Brasil não é o último da sala, não é? Nós estamos certamente longe da linha de frente de países que alcançaram o equilíbrio orçamentário, mas nós não estamos numa situação tão crítica que nós não possamos avançar. É preciso também reconhecer que o esforço da equipe econômica, capitaneada pelo ministro Fernando Haddad, que antes mesmo do prazo enviou para o Congresso Nacional o arcabouço fiscal, encontrando ou buscando o caminho que possa equilibrar a necessidade de controlar as contas públicas de um lado e, ao mesmo tempo, atender às inúmeras demandas sociais. É importante que o Congresso aprimore o arcabouço fiscal e faça do arcabouço uma espécie de plano real das contas públicas para que possamos efetivamente ter um equilíbrio duradouro do orçamento e das contas públicas no Brasil. O desafio que temos é que o Brasil tem uma pouca vocação para o equilíbrio fiscal. Então, fica aqui, portanto, a nossa recomendação para que nós possamos, cada vez mais, enquanto país, nos disciplinarmos à busca de um equilíbrio orçamentário. A terceira lição que eu quero mencionar é que países que crescem de forma sustentada têm em comum algumas características. A primeira delas, um ambiente de negócio favorável e também tem estabilidade, tem transparência de regra e tem segurança jurídica. Portanto, são lições que nós podemos aprender com os países que tiveram, que estão em patamares de crescimento maiores. O que não é razoável é que as regras do jogo, do ponto de vista da segurança jurídica, possam ser mudadas quando a partida já se iniciou. É fundamental que nós tenhamos também um judiciário que possa entender e fazer prevalecer a sua jurisprudência, porque isso gera previsibilidade e segurança jurídica, porque é muito arriscado que se invista no país em que as regras são alteradas, os marcos legais são alterados, em que a jurisprudência não é observada. Por fim, eu queria enfrentar um tema que é o tema dos juros. Eu sei que meu tempo já está aqui se esgotando, presidente Pacheco, mas pretendo fazer em 2, 3 minutos. Todos nós reconhecemos que a Selic está no patamar bastante elevado, mas conviria, ainda que a contragosto, que nós dessemos um voto de confiança ao Banco Central. Eu fui diretor do Banco Central, fui procurador-geral e posso dar o testemunho de que a autoridade monetária tem modelagens técnicas e econômicas, tem um quadro de pessoal altamente qualificado, tem decisões transparentes e tem uma decisão também colegiada. E quero crer que também o presidente Roberto Campos anseia e se angustia pelo momento em que a taxa terá de cair quando tiver um horizonte de controle da inflação. Todos nós queremos juros menores, isso não depende de um ato de vontade de um só ator, de um só agente, os níveis de taxa dependem de uma série de variáveis. O Brasil tem um marco institucional importante, que é a autonomia do Banco Central. Conviria que nós mantivéssemos essa conquista, que ela fosse efetivamente preservada. Aqui vai um último registro, que é um alerta que toca diretamente a credibilidade de qualquer Banco Central. Quando os agentes percebem que o Banco Central reduz ou até o mesmo aumenta a taxa sem fazer com base técnica, nós temos aí uma distorção que vai ter impacto, uma artificialidade que vai ter impacto nos demais ativos da economia. Em relação aos juros bancários, o spread no Brasil é bastante elevado, existem causas estruturais, nós precisamos atacar essas causas. A questão não é se os juros no Brasil são altos, mas por que eles são altos, e é nesse sentido que o setor bancário vem contribuindo com uma discussão técnica para enfrentar as causas que fazem com que o spread bancário seja alto, a exemplo da inadimplência e da cunha fiscal.